esse renovo dentro de nós. Amém? Vou fazer mais uma oração para que o Senhor possa nos preparar. Senhor Jesus, muito obrigada por cada oração, cada louvor, cada palavra que dita, Senhor. Senhor, que elas não sejam palavras soltas, sabe? Mas sejam o fruto de um coração que deseja te seguir e estar na tua presença, Senhor. De joelhos, Senhor, que são dependentes de ti. Que nesse momento, Senhor, que tu possa estar falando aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Não deixa nenhum coração distraído, nenhuma mente dispersa, Senhor. Coloque em nós o foco de ouvirmos aquilo que tu tem planejado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meninas, eu senti no coração muito forte o desejo, né, da gente... Lá em maio, o livro de Neemias abençoou muito a minha vida. Eu estava com esse desejo de... Na verdade, eu queria falar de todo o livro de Neemias. E aí veio a oportunidade desse devocional. E aí a gente vai poder falar, cada semana uma mulher diferente falando. Então, às vezes, uma visão que eu tive, a outra não vai ter diferente. Olha que coisa linda e rica, né, que a gente vai ter. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Fica depois do livro de Esdras. E a gente vai começar hoje com o capítulo 1, tá bom? Como eu falei, se você quiser abrir a sua apostila também junto. Obrigada, Fabi. Fabi roubou minha água aqui. Ela se redimiu, pagou uma outra. E a gente vai falar hoje de um tema, né? O lamento de um intercessor tem muito valor aos pés do Senhor. Amém? Queria ler com vocês. A Nanda botou... Nossa, que rápida, gente. Ai, eu é uma pessoa tecnológica. Eu olho pra cá, tá? eu falo, já mudou. Então vamos lá, Neemias 1. Que o Senhor abra sua mente desde a leitura aqui para que vocês entendam o texto, amém? Amém. Palavra de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disse a Moisés teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas olha que lindo. Mas se vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faça com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Então assim, estaremos juntas as 7 semanas. As 7 semanas, as primeiras 7 semanas do ano. É uma forma... Deus usa muitos símbolos, né, na Bíblia, e seria uma forma simbólica de entregarmos as 7 primeiras semanas ao Senhor. É claro, né, se você não vier, você pode fazer o seu jejum de onde você estiver, mas eu tenho certeza, se você fizer uma prioridade de estar aqui, grandes coisas o Senhor fará na minha vida e na sua. Amém? Então assim, acabamos de ler aqui Neemias, e aí você está vendo aí na sua apostila, versículo. Então, eu peguei aqui, qual vai ser o versículo-chave hoje desse nosso estudo? Né? Pode ir para a próxima.
você vai ver aqui, é o versículo 9 que eu peguei. Então eu queria que vocês escrevessem, podem copiar tanto aqui da tela, como copiarem da sua própria Bíblia. Mas se vocês voltarem para mim, deixam aí, e obedecerem os meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e o trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Na parte da oração, o que vocês vão colocar? Pode ser que outra pessoa que faça o estudo aqui faça uma oração para aquele dia. Mas o texto é tão rico e tanta oração linda que aí eu preferi da gente extrair do próprio texto. Se não der tempo de você escrever hoje tudo, vocês podem escrever em casa ou daqui a pouquinho conforme eu for falando. E a oração que a gente vai estar usando é essa daqui que está no versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faça que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Faça que hoje você seja bem-sucedido naquilo que você tem colocado diante do Senhor. Eu estou vendo aquilo que você está tentando ver e eu estou aqui na frente, né? Você está assim. Então, meninas, conforme vocês estão escrevendo aí, eu sei que vocês estão me ouvindo. Quem é Neemias? Quem é Neemias? Se vocês lembrarem, o povo tinha sido levado para o cativeiro, lembra? Eles foram para o cativeiro, eles eram escravos na Babilônia. Neemias, ele era o rei. Ele era o copeiro do rei. Eu estou vendo para ver se vocês estão atentos. Para ver se vocês prestaram atenção aqui na leitura, né? Então ele era o copeiro. O que era ser o copeiro? O copeiro era aquele, sabe quando a gente está vendo filme de antigamente, assim, da época dos castelos, dos reis, sabe que tem uma pessoa que prova o vinho antes? Ele era quem provava o vinho. E ele provava o vinho justamente para quê? Para que se alguém colocasse algum líquido mortal no vinho, quem ia morrer? Era o copeiro. Gente, olha que é profissão difícil, né? Mas o copeiro, ele tinha que ser alguém limpo, bonito, bem apresentável. Ele também tem que ser alguém agradável, porque o rei não vai querer ficar jantando com alguém que é desagradável. Além disso, o copeiro, Neemias, ele era uma pessoa de confiança. Porque imagina, ele lidava ali porque ele teria mais facilidade para fazer alguma coisa errada, né? Então assim, ele era uma pessoa da confiança do rei. E Neemias, conforme a gente leu aqui, ele tem um encontro com o irmão dele, que é o Anani. É tão engraçado que eu estava lendo, né? O pai se chama Acalias, Neemias, e aí eu estava chamando o tempo todo quando eu estava estudando Ananias, mas não é Anani. Então assim, Anani, ele vai a Jerusalém, né? E quando ele volta, ele traz uma notícia que deixa o coração de Neemias triste demais. Ele teve compaixão pelo seu povo quando ele tem aquela notícia. E eu queria saber uma coisa aqui de vocês, meninas. Tem alguém aqui que seja uma intercessora? Fala, eu sou uma intercessora. Tem alguém aqui? Não só uma, gente. Peraí, levanta aí pra eu ver quem é intercessora aqui, gente. Amém. Então, quem agora quer ser uma intercessora? Quem não sabe nem o que é intercessora? Eu quero saber primeiro o que é uma intercessora. Olha aí, gente, o compromisso que vocês estão fazendo. E pra gente ser um intercessor, a primeira coisa que a gente tem que começar é aprender a sentir a dor dos outros, mesmo que você não tenha passado por aquela situação. Porque a gente costuma ter compaixão. Por exemplo, eu perdi 4 bebês. Então, se alguém perde um bebê, aquilo dói muito, porque eu lembro. Mas eu não preciso somente passar pela situação para eu entender a dor do outro. Eu não preciso perder o meu marido para eu não sentir e não me colocar numa situação que eu perceba de uma viúva que perdeu o seu marido. Seja qual for a situação, ou de uma doença, de eu me colocar. Porque quando a gente está aos pés do Senhor, a gente pode sim sentir a dor do outro. Então, é a primeira coisa. Então, como eu falei, Anani, ele sai de Jerusalém e vai fazer uma visita para o seu irmão. E Neemias faz uma pergunta que a maioria de vocês aqui que se encontraram e chegaram um pouquinho antes da reunião começar, fizeram uma para outra. O que a gente fala quando a gente se vê? Como é que você tá, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Então, ele pergunta, e aí, como é que estão as coisas lá? E aí, o irmão, a gente leu aqui, ele, no versículo 2, aqui, Anani, um dos seus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. Então, assim, ele perguntou como é que estão as coisas. O interessante, gente, é que Neemias, ele é filho do cativeiro, tá? Ele provavelmente nunca tenha ido na sua cidade, ele nem conhecia aquelas pessoas, mas mesmo assim, ele teve... A informação que chegou a ele, do seu povo, foi o suficiente para que ele se comovesse e se doesse e jejuasse e chorasse. A Bíblia fala, ele jejuou, porque era muita humilhação naquela época.
os muros de uma cidade e as portas. Lembra que os julgamentos eram feitos aonde? Nas portas. Então não tinha julgamento, era uma cidade perdida. Eram mais de 100 anos embaixo de pedras, escombros. Então Neemias, ele nunca tinha ido lá, mas ele se faz participante daquele sofrimento. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que tem chegado até vocês pessoas, situações, desafios de pessoas que não chegam para vocês só para que vocês sejam ouvintes. Nós precisamos nos posicionar e interceder pelo aquilo que tem chegado para a gente. Sabe por quê, gente? Quando algo chega até você, você se torna responsável por aquilo. Não é à toa que aquilo chega até você. Se chegou até você, isso não é meu problema. Vou orar por você. Você se torna responsável. Aí você pode falar assim, Lu, então se eu me torno responsável, não quero saber mais de nada. Não quero saber mais de nada. Aquela minha tia fofoqueira que eu ligava toda semana, não vou ligar mais. Mas sabe qual é o perigo? Te torna negligente e se esquivar. Olha só. Se por um lado você é responsável, então assim, se o Senhor permitiu, é lógico que assim, a gente fuxicar demais vai nos tornar mais responsáveis. Às vezes a gente traz responsabilidade pra gente que nem era nossa. Então assim, a gente se esquivar nos faz negligentes. Neemias, o significado do nome de Neemias, não tá aqui não, mas é muito lindo, né? Alguém sabe o que significa Neemias? Isso, Ana Paula, muito bem, 10 pra você. Aquele que consola, Neemias. Gente, consola quem? Quem consola quem? Alguém, pessoas, né? Então ele tem relacionamento com quem? Com pessoas. E o intercessor? Ele tem relacionamento com quem? O intercessor? Com pessoas e com o Senhor, né? Agora imagina, gente, um consolador intercessor. Vocês já imaginaram isso? Que benção seria ser amiga de Neemias? Agora imaginem uma médica intercessora. Já pensou nisso? Uma médica intercessora? Então assim, eu vou dar o meu filho para submeter uma cirurgia. Eu sei, imagina aquela médica, além de todo o conhecimento que tem, ela vai entregar tudo ao Senhor e ainda entrega o meu filho. Ela sabe, ela intercede pelo meu filho e por ela mesma, pelo seu conhecimento. Agora imagine uma pessoa que entra em casa intercessora. Olha que bênção caminhar com uma mulher dessa, né? Porque tem uma mulher intercessora que limpa a minha casa, por exemplo, ela, além de limpar a minha casa, ao arrumar a cama das minhas filhas, ela fala, Senhor, abençoa essas crianças. Ela é intercessora no que ela faz. Ao organizar a minha despensa, ela vai falar, Senhor, que nunca falte nada nessa mesa, porque ela é uma intercessora. Imagina uma corretora intercessora. Eu procuro uma casa com uma corretora, com a Carla, intercessora. Eu sei que ela vai tentar não deixar eu cair em nenhuma cilada. Ela vai procurar as melhores coisas. Ela não vai tentar me enganar. Ela não vai tentar levar o meu dinheiro. Agora coloca a sua profissão, seja lá qual for. Né, Rosiane lá fazendo os móveis intercessora. Senhor, abençoa essa casa, esse lar. Gente, você consegue ver a diferença? Da gente pegar aquilo que a gente faz e a gente, além disso, ser uma intercessora. Amém? E aí vocês podem perguntar assim, Lu, mas qual é a característica de um intercessor? Aí é o próximo, Nanda. E aí, o próximo slide, Nanda. 3 características eu separei, teriam várias para eu falar, tá? Eu falei um pouquinho já antes. O intercessor, ele tem empatia. Ele sofre a dor dos outros. Então, ele traz para ele traz para perto. Olha que interessante, olha aí o versículo 4, uma característica aí de Neemias. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O engraçado, como eu falei, Neemias nunca tinha visto aquelas pessoas pelas quais ele estava orando. Ele nunca tinha ido naquele lugar. Lembra que eu falei para vocês que ele era filho do cativeiro? Que amor é esse? Porque ele era um intercessor. O intercessor, ele sente a dor do outro, ele carrega as suas cargas espirituais. Normalmente, o intercessor, ele vai aparecer diante de 2 possibilidades. É claro que Deus faz a possibilidade que Ele quiser, mas normalmente, vamos pensar aqui comigo, são 2 possibilidades. Ele vem através de uma necessidade, aconteceu uma necessidade, olha aqui. Então, eu vou estar orando, apresentar uma necessidade. Ou ele vem através de algo muito interno, que o Espírito Santo, às vezes a gente nem está longe de uma pessoa. Por exemplo, algumas semanas atrás, uma pessoa que eu não vejo há 16 anos falou que sonhou comigo. Ela falou, não consigo parar de orar por você. E aí contou o sonho. Uma semana depois, outra pessoa teve um sonho muito parecido. Então assim, gente, não é coisa... Ela mora na Itália, não me vê há 16 anos, uma ex-funcionária minha. Então assim, eu vejo que é o Senhor conduzindo. E eu tenho certeza que vocês têm experiência assim, né? Às vezes não vem gente na nossa mente, a gente pode
Alguém orou aqui, acho que foi a Paty, que nos incomode, sabe? Que o Espírito Santo tire a preguiça, né? O Espírito Santo não fala com a gente assim, vai orar. A gente passa pela Bíblia, aí depois. É o Espírito Santo ali falando conosco. Então, assim, normalmente a gente vê, e é tão lindo que Neemias faz, porque fui eu que fiz isso, não? Neemias, ele não só ora, mas ele age. A gente, muitas vezes, não basta só orar, nós temos que orar e agir. Então, assim, ele teve ação. Isso a gente vai ver pelos capítulos à frente, porque aqui a gente está na parte da oração, mas ele vem com a ação em seguida. Então, a intercessão, ela não é uma prática dos pastores, só dos líderes, só das mulheres de terça-feira que estão aqui com a Patrícia. Ela é uma prática de todos nós. É um privilégio. Sabe por quê? Porque é aí que a gente cresce no nosso relacionamento com Deus. Segundo, o intercessor, ele reconhece a soberania de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele também reconhece que ele é pecador. Vamos lá. Vamos no versículo 5. O intercessor reconhece a soberania de Deus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso. Muitas pessoas têm perdido a consciência de quem Deus é. A gente ora ali na hora de dormir, Deus abençoe. A gente esquece que Ele é o Deus dos céus, todo-poderoso, reconhecer essa grandiosidade dele. Gente, a gente precisa saber com quem a gente está falando. A gente não pode perder essa consciência. E Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Então, assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, a gente tem que saber quem o Senhor é. E por outro lado, o intercessor, ele reconhece os seus próprios pecados. Gente, quem é que tinha pecado? O outro nasceu até no outro país. Mas ele se inclui, um coração humilde e quebrantado, ele se inclui. Olha o versículo 6. Confesso os pecados que nós... Ele se inclui. Ele nem estava lá, nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. E é lindo, essa segunda parte aqui. É o finalzinho do 6, tá? Que eu tô lendo. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. O que a gente geralmente faz quando você vê alguém errado? Ai, Patrícia, né? Josiane. Aí eu errei, né? Porque influenciada por ela. Não, Neemias não fez isso, não. Ele bota ele primeiro. Eu e o meu povo temos pecado. Então, é muita certeza da sua condição diante do seu Deus. Então, a gente tem que ter coragem, porque geralmente a gente tenta se esquivar. A gente tenta sempre botar, né? Ai, a Josiane que quebrou, aí eu também toquei e caiu no chão. Não é assim que a criança faz? Mas não. Fui eu, e a Josi também estava lá e a gente quebrou, né? O pote, mamãe. Mãe, quebramos. Terceiro. O intercessor quer ver as promessas de Deus se cumprir. Então, você sabe por quê que o intercessor ele quer? Porque o intercessor ele sabe que Deus não mente, que ele não volta atrás, que as emoções de Deus são diferentes das nossas, que não tá. Hoje está feliz, hoje está triste, hoje gosta de mim, hoje não gosta, hoje está emburrado, né? Deus não. O que ele prometeu vai se cumprir. E aí o que Neemias faz? Ele sabendo quem Deus é, ele vai para a palavra. E aí como é que ele faz? Versículo 8 e 9. Aí ele lembra a Deus. Lembra-te do que disseste a Moisés. Então assim, se a gente orar naquilo que já está aqui, falou, Senhor, lembra-te da tua serva, lembra daquilo que tu prometeste. Então assim, eu trago a memória, não que Deus é esquecido, mas eu lembro a ele, se apressa, Deus, se apressa. Porque ele pede isso aqui. Então lembra-te agora que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, que é o versículo 8, né? Eu os espalharei entre as nações. Eu digo a vocês e a mim principalmente, se vocês forem fiéis, estaremos espalhados, perdidos nos nossos pecados. O vazio que a gente sente e fala, nada me satisfaz, é porque a verdade só pode ser preenchida pelo Senhor. Mas, queridas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, né, como os pintinhos assim. E eu os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Não é lindo isso? Sabe por quê, gente? Tem gente dentro da igreja que pode estar perdida. A gente mesmo, quantas fases nós já passamos frios dentro da igreja, indo ao culto todo domingo.
E é por isso que é tão importante reuniões como essas, como as que acontecem o ano inteiro às terças-feiras, estar envolvido num grupo de vida, porque a gente tem que manter essa chama viva. E quando eu estou enfraquecendo, tem alguém que ora por mim. Então, assim, isso é muito importante, a gente estar perto dessa palavra e não se apartar dela em momento nenhum. É o bem mais precioso. E eu li essa frase ontem e ela é linda. Foi até a Fabi que me mandou um vídeo que eu vou mandar para vocês. E é lindo porque a gente entende o propósito de ser um intercessor. É o próximo, que fala assim: interceder é a oportunidade que Deus te dá para participar daquilo que Ele está fazendo. Amém? Não é lindo isso, gente? Vamos substituir aqui pelo ele para não repetir, mas vamos ler junto? Interceder é a oportunidade que Deus te dá para participar daquilo que Ele está fazendo. Amém? Isso é lindo. Ele não precisa da gente. Fala aí para sua amiga do lado. Ele não precisa de vocês. Mas, fala para ela, mas Ele escolheu te incluir no plano. Não é lindo isso? Ele não precisa de você ou de mim, mas Ele escolheu participar do plano. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Bolsonaro está aqui em Orlando, não tá? Não tô falando para quem gosta, tá? Imagina que o ex-presidente Bolsonaro te chamasse ali em Kissimmee, ele tá? Acho que Kissimmee. E falasse assim para você: olha aqui, Carla, se se importa, eu quero me reeleger das próximas eleições. Você gostaria de participar dos meus próximos projetos? Eu queria a opinião do povo. Como é que você ia se sentir? Privilegiada, né? Honrada. Né? Tô falando pros que gostam, quem não gosta, tudo bem. Mas assim, você fala, pensa em alguém importante. Você vai falar, nossa, agora, eu estou falando do Senhor, do Deus Criador, que é muito maior do que qualquer político. Ele te chama para participar do plano dele. E você só vai participar desse plano se você for uma intercessora. Se você não for uma intercessora, você não vai conseguir participar, de lembrar o Senhor das suas promessas, de interceder por vidas. E eu lembro também, por exemplo, um hobby que a gente tem lá em casa. Tem gente que gosta de comprar casa, carro, geladeira, sei lá. A gente gosta de viajar. Então, assim, qualquer dinheiro a gente quer, sobrou, vai para algum lugar. Então, eu poderia não levar minhas filhas em algumas viagens de novo. Não, mas eu prefiro que ela vá. Nas melhores, aquela uma vez por ano, elas têm que estar presentes. Sabe por quê? Porque é um privilégio ter elas. Mas fica mais caro, mas talvez você não possa ir nos mesmos restaurantes. Não tem problema, porque é um privilégio. É um privilégio estarmos com esse Deus. Amém? Amém. E Cristo, Ele é o maior exemplo de intercessor que nós temos. Ele é o maior exemplo. Pode ir para o próximo. Ele é o maior exemplo, porque assim, se a gente imaginar, a ira de Deus, ela estava apontada contra a humanidade. A ira de Deus, ela estava contra nós. E o que Jesus faz? Ele se coloca, ele entra na frente e se coloca no nosso lugar. Ontem a Débora botou no grupo das mulheres que ela teve um tiroteio. Né? Débora pediu oração no grupo. E aí você falou, né, ora pelos meus filhos. Se você estivesse lá e alguém apontasse uma arma pro seu filho, o que você faria? Entra na frente, né? A gente entra na frente dos nossos filhos. Sabe o que Jesus fez? Ele entrou na frente de toda a ira do seu pecado no seu lugar. É isso que ele fez. Então, quando Deus olha pra gente, Ele já não vê mais os seus pecados ou o meu. Ele vê quem? Jesus. É tudo isso que Ele fez pela gente. Então, é muito lindo, né? Que a gente possa ser como Cristo. A gente fala de ser como Jesus. Ele foi o exemplo de intercessor. Ele na cruz, Ele intercede por nós. Ele, em todo momento, Ele intercede por nós. Que possamos ser intercessores uns dos outros. Amém? Vamos orar e aí a gente vai... Senhor Jesus, que essa palavra possa estar viva no nosso coração. Senhor, faça-nos ter entendimento daquilo que estamos aprendendo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agora, meninas, que vocês fizerem vamos já praticar essa intercessão, porque é assim, não é que eu falei oração e prática, oração e ação.